Fala, investidores do mercado imobiliário, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Felipe Fernandes. E eu me chamo Rodolfo Kercher. E antes de mais nada, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal e ficar por dentro das novidades. Isso, e o tema de hoje a gente vai falar é como se endividar para ficar milionário. Como se endividar para ficar milionário? Pode gerar até uma certa estranheza. Talvez você se pergunte, mas como que isso é possível? Isso, até tem uma frase clássica do Robert Kiyosaki, que é o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele diz assim: o pai rico me ensinou a amar as dívidas. As pessoas elas te dizem para sair das dívidas, mas eu digo que você tem que fazer dívidas para ficar rico. Então isso que o Robert Kiyosaki ele prega é muito verdadeiro, porque se você não é rico, ou talvez tu já seja, mas quer aumentar a sua fortuna, você tem que ter em mente que os ricos ficam mais ricos quando eles têm dívidas. Então, na verdade, no Brasil existe uma certa mentalidade quase que incrustada na cabeça das pessoas. Talvez elas nem façam isso de forma consciente, mas as pessoas elas fazem dívidas mais para parecerem ricas, quando na verdade elas não fazem dívidas para serem ricas. Existe uma diferença entre parecer e ser rico. Você pode comprar um carro ou uma casa de luxo financiada para se disfarçar de rico, mas na verdade a única coisa que você terá são dívidas. Vamos para a diferença de dívida, a dívida de rico e a dívida de pobre. A diferença está no tipo de dívida que as pessoas fazem. Existe um tipo de dívida que faz a pessoa ficar mais rica e outro tipo de dívida que faz você ficar mais pobre ainda. Existem dívidas ruins e dívidas boas. As dívidas ruins são quando você usa uma dívida para comprar coisas que vão deixar você mais pobre. A dívida que faz você ficar no crediário ou no cartão de crédito, essas deixam você mais pobre. Comprar bens de consumo pagando juros e taxas faz com que você pague mais caro do que você pagaria se tivesse dinheiro para comprar à vista. O mesmo vale para a compra de carros e outros itens para uso pessoal, porque esses bens eles vão fazer com que você gaste mais dinheiro depois na compra. Porque carros, por exemplo, eles têm despesas fixas e acabam depreciando. Toda dívida que você faz para comprar um passivo faz você ficar pobre. De forma simplificada, passivo é tudo aquilo que faz o dinheiro sair do seu bolso com determinada regularidade. Por exemplo, carros são um belo exemplo. São coisas que acabam desvalorizando com o tempo e geram despesas regulares. Exato. Já dívidas boas são aquelas que fazem você ficar mais rico. Ou seja, são dívidas que permitem você comprar ativos ou bens e fazem você ganhar dinheiro com o passar do tempo. Os ricos eles passam a vida inteira fazendo dívidas para comprar ativos. Vamos dar alguns exemplos aí. Uma maneira de se endividar para ficar milionário é fazer empréstimos para comprar coisas que valorizam ou que geram uma certa renda. Esses ativos eles vão gerar uma renda suficiente para pagar os juros e taxas da dívida que você fez e ainda te remunerar. Você pode fazer uma dívida para comprar um imóvel, que fará você lucrar mais, ou até fazer um aluguel, e esse lucro justifica o pagamento dos juros. Então vamos falar agora sobre ricos, porém com dívidas em imóveis. Uma dívida ela pode ser utilizada para comprar um determinado imóvel, por exemplo, uma sala comercial, um galpão, uma loja ou outro que possa ser alugado por vários anos. Uma dívida ela poderia ser usada, por exemplo, para construir ali um imóvel, como uma série de pequenas lojas, por exemplo, uma pequena vila de casas, a Vila do Seu Barriga, um conjunto de salas comerciais, um loteamento, enfim, qualquer empreendimento que seja capaz de valorizar depois de pronto. Nós mesmos aqui já presenciamos alguns casos de pessoas, alguns clientes nossos que já compraram dezenas de imóveis dentro de um mesmo empreendimento que seria construído. E para comprar esses imóveis, essas pessoas precisam pagar só uma pequena entrada de cada uma das unidades e depois ela pode revender depois da entrega, antes mesmo, às vezes até da obra ser entregue. Então, vou citar um exemplo aqui. Vou usar um exemplo de lotes também, de como uma pessoa poderia se endividar para enriquecer com lotes. Então, com dinheiro, uma pessoa ela poderia comprar um único lote se ela pagasse à vista. Essa pessoa ela pode dar entrada desse mesmo valor em 10 lotes diferentes. E para dar entrada em 10 lotes, ela não utilizou o dinheiro próprio. Ela pode fazer um empréstimo num banco, dando um outro imóvel como garantia, né? Esse imóvel ele tem que estar quitado. E na prática ela não usou nenhum dinheiro próprio dela. Ela usou o dinheiro que ela emprestou para comprar dezenas de lotes. A entrada ela usou dinheiro de empréstimo, que ela emprestou do banco, e o restante ela foi financiado pela própria construtora, então ela foi parcelando direto com a construtora.
Como os lotes foram comprados no pré-lançamento, eles naturalmente vão valorizando. Então, quando o loteamento ele começa a ser vendido, começa a ser construído, seja fazer ali as ruas, as quadras, né? As melhores unidades elas começam a sair, elas não estão mais disponíveis. E isso faz com que agora só sobre aquelas unidades daquela pessoa que comprou essas 10 unidades que elas estão disponíveis para venda. Então, nesse caso, todos os bons lotes eles estavam na mão das pessoas que tinham comprado antes. Eles tinham parcelado direto com essa construtora e tinham emprestado dinheiro direto no banco. Então, eles tinham um compromisso que eles fizeram um contrato de compra e venda e iam receber depois que fosse entregue. Uma outra ideia é que a pessoa que pegou esses lotes, ela poderia ir vendendo os lotes, mas também iam aparecer outras pessoas que são interessadas, pessoas que talvez estariam interessadas em construir, poderia ser um engenheiro, um arquiteto, e que quisessem fazer alguma negociação, alguma coisa lá naquele lugar. Então eles podem edificar, a pessoa entra como uma parceira e depois, em vez de ela vender um lote, ela vende uma edificação que estava naquele lote. Então isso é apenas um dos muitos exemplos de como é possível ganhar dinheiro fazendo dívidas boas, né? Aqui nesse caso utilizando o mercado imobiliário. Faremos mais vídeos como esse explicando essa etapa que é do nosso método aí Panorama, de como utilizar isso para investimentos. Então, o Kiyosaki ele gosta de utilizar o exemplo dos investimentos imobiliários através das dívidas como um caminho para o enriquecimento. Ele costuma utilizar os imóveis próprios, já quitados, para conseguir, por exemplo, empréstimos em bancos pagando juros mais baixos. Então sabemos que os bancos eles oferecem juros menores quando você pode oferecer um bem como garantia de pagamento. Esse bem, obviamente, ele pode ser tomado, ele pode ser leiloado pelo banco com uma certa facilidade, se você não pagar a sua dívida. Então essa maior segurança diante da inadimplência é que permite juros menores. Ele até comenta em alguns exemplos onde ele tinha um imóvel, até em dólar eu vou falar aqui que era $500 mil, ele conseguiu levantar uns $300 mil emprestando com juros a 3% ao ano através de bancos. Com esses 300 mil emprestado, ele podia comprar outros imóveis que eram capazes de gerar renda através de aluguéis, sendo que ele não precisava comprar esses imóveis à vista. Ele poderia usar os dólares que ele emprestou para dar de entrada em diversos imóveis, criando ainda mais dívidas. Dando um exemplo, ele poderia dar entrada de $30 mil e com isso ele podia comprar 10 novos imóveis financiados. Então, desses 300 mil que ele conseguia, ele dividia em 10. O próprio dinheiro do aluguel desses imóveis seria suficiente para pagar essa dívida. Dessa forma, as outras pessoas é que trabalhavam para ele pagar as prestações, os juros que ele tinha feito dessa dívida que ele tinha feito com os bancos. Então só o fato de ter vários contratos de aluguel já permitiria com que ele conseguisse ainda mais dinheiro emprestado e que se transformaria em ainda mais imóveis para alugar. Então essa estratégia que ele utilizou era justamente para fazer investimentos e ele acabou ganhando milhares de dólares nessas operações. E nessa linha, por exemplo, de aluguéis, ainda existem outros serviços, como por exemplo o Airbnb, onde qualquer pessoa pode alugar um imóvel ou parte de um imóvel por temporada e não por mês. Isso acaba sendo mais rentável ainda. Mas, antes de você sair por aí tentando replicar esse modelo, é importante compreender que investimentos envolvendo dívidas, elas possuem um risco ainda maior. Então, perder o seu dinheiro, um dinheiro investido, é um problema. Agora, perder dinheiro dos outros, do banco, aí é um problema muito maior. Não existe nada de errado em fazer um investimento de risco. Mas para você fazer isso, você precisa aprender a gerenciar os riscos. Nós não estamos nos Estados Unidos, nós estamos no Brasil, primeiro. E mesmo assim, aqui existem pessoas que costumam contar com serviços de contador, consultores, corretores, e eles estudam justamente viabilidades econômicas e legais para viabilizar esses tipos de projetos. Então também é importantíssimo contar aí com um bom advogado que estuda, que elabora ali os contratos, analisa os documentos dos imóveis, isso tudo antes de, lógico, entrar no financiamento ou alugar, enfim. Então, no caso de investimentos imobiliários, a gente observa que é comum os investidores de verdade eles terem uma proximidade maior com uma ou várias imobiliárias. As boas oportunidades que surgem no mercado imobiliário eles não aparecem nos anúncios de internet, eles não estão no site e muitas vezes eles estão na mão de poucos corretores.
Isso, nós sempre temos contato com investidores. E quando nós dizemos investidores, nós estamos nos referindo a pessoas que possuem dinheiro ou que elas têm uma capacidade de levantar dinheiro muito rápido, talvez fazendo dívidas, justamente para aproveitar uma boa oportunidade. Quando essa boa oportunidade ela aparece, nós ligamos para as pessoas que são esses investidores antes de a gente iniciar qualquer trabalho de divulgação na internet. Os bons negócios eles são fechados em poucas horas, em poucos dias. Isso. Só depois disso é que as oportunidades se tornam públicas. Então, investidores eles não procuram oportunidades no lugar onde o público em geral procura. Eles recebem um telefonema dos seus corretores, às vezes até de advogados, enfim, de pessoas que compartilham aquela oportunidade com ele. Então, no mundo dos negócios imobiliários, o esforço de venda ele é inversamente proporcional ao bom negócio. Por exemplo, bons negócios imobiliários com bons preços, enfim, eles são vendidos normalmente em poucas horas, através de um simples telefonema ou durante um almoço, um jantar, enfim, um evento fechado. E negócios sem muita atratividade, aí sim eles exigem um esforço enorme de marketing, de vendas, para daí procurar sim atrair o grande público. Mas vamos falar da nossa realidade, a realidade brasileira. É importante a gente observar que a realidade dos juros lá nos Estados Unidos, para quem pretende fazer um empréstimo, empreender ou abrir um negócio, comprar máquina, ela é bem diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Ainda mais se envolver dinheiro dos outros em dívidas. O Brasil foi um dos piores países do mundo com as maiores taxas de juros reais acima da inflação, e o ambiente político e financeiro também não ajudam muito, não são muito favoráveis. Nós passamos por um momento de taxas baixas agora, né? Mas ela está aumentando. Elas ainda existem oportunidades porque elas estão abaixo da inflação. Agora, já nos Estados Unidos, na Europa, enfim, os juros básicos da economia eles são menores que a inflação. Então, como os juros são baixos e o dinheiro ele acaba meio que perdendo valor, nada melhor do que ter dívidas como uma rentabilidade dos investimentos mais conservadores e seguros. A busca por investimentos de maior risco ela se torna quase que uma questão de sobrevivência. Qualquer taxa acima de zero, acima da inflação, ela é uma boa taxa para os bancos. Então quem ganha com isso são os empreendedores, os investidores dispostos a pegar o dinheiro barato para empreender ou investir com maior risco. Donos de imóveis, empresários ou qualquer um que possa comprovar a capacidade de pagamento ou oferecer algum bem como garantia acaba conseguindo dinheiro barato para investir, para empreender em países onde os juros são realmente mais baixos. Esse ambiente é muito favorável para os investimentos imobiliários, investimentos de negócios de maior risco utilizando o dinheiro dos outros. Então, o Brasil ele já esteve no topo da lista junto com outros países como Venezuela, Rússia, Egito, Irã, e esses países estavam entre os piores países do mundo para se ter uma dívida. Mas, nesse momento, a taxa básica de juros ainda está abaixo da inflação. Então, é um bom momento para se fazer um investimento, para se arriscar um pouco mais em investimentos que possam render um pouco mais do que rendiam anteriormente. O enriquecimento através das dívidas é possível aqui no Brasil quando você empreende ou faz um investimento que gera uma renda maior com o dinheiro que você pegou emprestado. Aqui no Brasil também empreender e investir fazendo dívidas exige um pouco mais de preparo, mais de estudo diante dos riscos que a gente tem aqui que são maiores. Você já deve ter ouvido que no Brasil é um país que para investidores não existe amadores, só profissionais. Mas nesse momento as coisas estão mais favoráveis. É mais fácil investir agora. Mas nós estamos aqui justamente para te ajudar. Então, com a nossa metodologia aqui, seguindo um passo a passo, com certeza você terá um enorme sucesso de investimento no mercado imobiliário. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, deixe a sua opinião e tenha um ótimo dia. Valeu! Até mais!